Boa tarde, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos aos comentários das mensagens dessa semana. Primeira mensagem: todo incômodo evidencia a falta de propósito. Quando você está fazendo aquilo que veio fazer, quando está cumprindo a sua missão, nada externo é capaz de lhe tirar a paz. E é por isso que se autoconhecer, se tornar consciente dos seus dons e talentos, é o único caminho para uma vida baseada na alegria e na bem-aventurança. Essa mensagem, ela traz dois aspectos importantes que eu destacaria: o propósito e o autoconhecimento. Eu vou contar uma historinha aqui de novo, para variar, inventando umas historinhas para a gente ficar mais didático, né? Então vamos pensar que você precisa preparar um prato na sua cozinha, você vai fazer um jantar, e aí você precisa abrir uma lata. Quando vai abrir a lata, você corta o dedo. Isso provoca dor, e aí a gente acaba xingando até a quinta geração de quem fez a lata, né? Mas vamos pensar numa outra situação. Você precisa se submeter a uma cirurgia e o médico vai fazer um corte muito maior em você. Só que na cirurgia, ao invés de você xingar, você não só agradece o médico, como você paga para ele fazer isso. Qual que é a diferença da reação que a gente tem em uma situação ou em outra, né? A diferença é que a cirurgia, ela é feita por um bem maior. Tem um propósito para aquela dor, né? E na primeira não, a primeira só dói. Então, quando existe um bem maior que eu estou buscando, eu tolero melhor a dor. É mais fácil. Então, quando a gente identifica o propósito por trás da dor, o sofrimento, se não zera, diminui, né? Então, quando a gente entende isso, a dor não some, mas o sofrimento é outro. Por isso que a mensagem diz que quando não se tem propósito, se tem incômodo. Ou eu aqui usei a palavra sofrimento, né? Aí entra o segundo aspecto. Se para não ter sofrimento eu preciso de propósito, preciso saber então aonde encontrar o propósito. E aí não tem outro caminho senão o autoconhecimento. Próxima mensagem: que todo ser faça do trabalho a manifestação do seu propósito, o cumprimento da sua missão. E manifestar o seu propósito é colocar os seus dons e talentos a serviço do bem maior, do melhor para o todo. É exatamente quando você ajuda o próximo, fazendo aquilo que você mais gosta, manifestando o seu amor, que você atinge a verdadeira felicidade. Essa mensagem, ela traz praticamente a linha do tempo do autodesenvolvimento em 4 etapas. Que seria, então, né? Autoconhecimento, propósito, missão e felicidade. A partir do autoconhecimento, eu vou identificar meus dons e talentos. Todos nós já nascemos com dons e talentos e muitas vezes eles já se manifestam desde a infância, né? Então, se eu fizer um mergulho profundo dentro de mim mesmo, se eu me estudar, se eu tornar o maior especialista de mim mesmo, eu vou encontrar esses talentos. Muita gente se perde nesse processo, né, de autoconhecimento, não sabe por onde ir, fica em dúvida, fala, não sei o que é isso, não sei como fazer. Não tem uma fórmula para isso, é só você fazer algumas perguntas para você mesmo e correr atrás até encontrar as respostas. Você já se perguntou assim: no que é que eu sou realmente bom? O que eu faço bem? O que é que quando eu faço, todo mundo fala que ficou bom e eu também acho que ficou bom, mesmo que eu não precise manifestar internamente, eu acho que ficou bom. O que é que quando precisam que seja feito, eu sou o primeiro a ser chamado? Entre outras milhares de perguntas que dá para fazer e que, se eu fizer e não achar a resposta, eu preciso continuar me estudando, procurando, perguntando para amigos sinceros, confiáveis. Isso é o autoconhecimento, é se manter na busca, né? E aí vem a segunda etapa, o propósito. O propósito é algo muito único, né? Cada um tem o seu. Ainda que pessoas possam ter exatamente os mesmos dons e talentos, a aplicação desses dons, para um é mais favorável em uma área e para outro em outra. Então, conhecedor dos meus dons e talentos, eu preciso refletir de que forma eles devem ser aplicados
e para gerar exatamente o que como resultados, né? Uma vez um amigo me perguntou assim, perguntou o que era propósito, que eu vivia falando, e ele não conseguia entender exatamente o que era, tal. Aí a gente começou a discutir, e a definição que a gente chegou naquele dia foi de que o propósito é algo que você gosta muito de fazer, faria o dia inteiro sem cansar, e isso que você faz ajuda muito as pessoas, ajuda muito um grupo de pessoas que precisa exatamente daquilo que você gosta de fazer e faz sem esforço. Então, o propósito é a conclusão de qual aplicação dos meus dons e talentos revela a minha melhor versão para o mundo, produzindo um benefício coletivo de fato. E aí entra a missão, né? Se eu já conheço meus dons e talentos, já sei qual é o propósito, o que é a missão? É muito difícil diferenciar propósito de missão. Eu vou trazer aqui o que serve para mim, né? Uma vez eu estava discutindo com alguns amigos sobre a tradução de alguns livros sagrados, como a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Vários livros de diversas religiões. E a discussão era especificamente sobre um trecho em que um livro usava a palavra amor e o outro usava a palavra caridade. E aí cada um trazendo um aspecto diferente ali, alimentando a discussão, até que um amigo pôs fim à discussão falando o seguinte: não faz diferença na prática, porque o que é a caridade? Aí todo mundo ficou esperando ele mesmo responder e ele disse: a caridade é o amor em ação. Eu achei brilhante, porque realmente a ação do amor é a caridade. Quando o amor deixa de ser teoria e passa a ser uma prática, aí a gente tem a caridade. Então aqui eu vou me valer do mesmo mecanismo, né? A missão é a ação do propósito. Quando o propósito deixar de ser aquilo que eu deveria estar fazendo e se tornar um plano de ação daquilo que eu vou fazer, então esse plano de ação sendo executado é a missão. E aí naturalmente a gente chega na última etapa, que é a felicidade. Só tem um detalhe sobre a felicidade que está na mensagem anterior, que é importante. A felicidade, ela não é a ausência de eventos indesejáveis. Ela é a ausência de incômodo perante eventos que antes eu considerava indesejáveis porque eu não conhecia o seu propósito. Então, o sentimento que a gente vai ter quando alcançar a felicidade não é a vontade de sair correndo, pulando, gritando. Isso pode até ser uma euforia a partir de um evento positivo, mas o verdadeiro sentimento que traz a felicidade é de paz interior, e isso realmente não tem preço. Próxima mensagem. O processo de autoconhecimento, na verdade, não diz respeito a descobrir quem você é. Você é, sempre foi e sempre será Deus, o todo, e somente Ele existe. E é por isso que o processo de autoconhecimento diz respeito a você se desidentificar de quem acha que se tornou, de tirar as suas máscaras e voltar a ser quem você realmente é. Um canal de manifestação do amor incondicional. Essa daqui vamos dividir em duas leituras que se pode fazer, né? A primeira para quem tiver algum tipo de fé, quem crê em Deus, etc. E a segunda uma visão mais pragmática. Para quem tem fé, podemos entender essa expressão aqui de que você é Deus a partir da famosa centelha divina, que aliás a ciência já está conseguindo aí comprovar através das denominações lá do bóson de Higgs, supercordas, quark, as frações do átomo, enfim. Mas esse é outro assunto. Mas ter a centelha divina dentro de si significa ter Deus dentro de si e se enxergar como parte de Deus. Então, sendo parte de um todo, também se é o todo, né? A minha mão sozinha não é o Caio, mas é também o Caio. Então, se você, neste sentido, é Deus, não lhe faltarão recursos de Deus para exercer o seu propósito, que no final das contas, seja qual for, não será nada mais do que uma das diversas formas de manifestar o amor incondicional. Expressão essa que, apesar de redundante, já que ou é incondicional ou não é amor,
é muito didática, né? Redundante, mas didática. Vou aproveitar e fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa importante do Ho Oponopono, né? Eu demorei muito para aceitar uma expressão que é muito utilizada no Ho Oponopono, em outras filosofias aí também, que é a expressão "eu sou Deus em ação". Para mim parecia arrogância, né? Porque como é que eu posso afirmar que eu sou Deus? Mas a expressão diz que eu sou Deus em ação, não que eu sou Deus, que eu sou Deus em ação. Ou seja, eu sou a ação de Deus. Eu só existo porque ele agiu para criar a vida, que só ele pode. Então eu sou o resultado da ação de Deus. Logo eu sou Deus em ação. Só a título de curiosidade aí para quem acompanha o Ho Oponopono. Agora vamos fazer a segunda abordagem aí dessa mensagem, né? A segunda leitura, saindo da questão de fé, espiritualidade, etc., para ir para algo um pouco mais prático. Então temos o seguinte: a vida toda você passou interagindo com pessoas que te elogiaram e criticaram ao longo de todo o seu tempo de existência. Na sua infância, na escola, na faculdade, nos seus relacionamentos, no trabalho. Isso faz com que você crie uma imagem de si mesmo a partir do que os outros dizem. E também, por outro lado, crie uma necessidade de se modificar para atender o que você acha que os outros esperam de você. Assim a gente, às vezes, acaba se esforçando para ser o que não é. E por isso a expressão máscara, porque é uma criação artificial. É isso que é a máscara, uma criação artificial do que eu sou, que acaba disfarçando o que eu realmente sou. E, em geral, eu busco isso quando eu não vejo valor em ser o que eu sou. Isso é fruto, normalmente, de algum tipo de carência, de pertencer ao grupo, etc. Por isso a importância do autoconhecimento, porque quando eu entender que eu já nasci com dons e talentos, que, ok, podem sim ser aprimorados, mas eu já nasci com eles, e que o que eu faço de melhor é o que precisam que eu faça, e apreciam quando eu faço, eu também vou dar valor ao que eu sou. Por isso que é libertador, porque segurar uma máscara a vida inteira é um esforço enorme e em vão, porque o que está por trás da máscara é perfeito, se alocado no lugar certo, né? Vou fazer um parêntese aqui também, já que eu fiz no comentário anterior. Essa necessidade de fazer algo para atender o que eu acho que esperam de mim pode ser um caminho muito fácil para a frustração, quase que uma conexão direta. Isso porque é só o que eu acho. E só porque eu acho não significa que seja verdade. Primeiro que eu não preciso me preocupar com o que todo mundo espera de mim. Só as pessoas que me importam, né? Só as pessoas que eu amo. Então, às vezes eu faço algo pensando que é para essas pessoas que me importam, mas isso não é o que elas querem, não o que elas esperam de mim. E por mais que na minha cabeça eu faça por elas, na cabeça delas eu estou fazendo por mim mesmo. Ou seja, eu me vejo como um devotado e elas me veem como egoísta. Assim, quando eu termino de fazer o que eu achei que eu devia fazer, vem a frustração, porque as pessoas que são mais importantes para mim não só não vão dar valor nenhum para o que eu fiz, e olha que foi um esforço enorme para chegar até aqui, não só elas não vão dar valor nenhum, como também vão ficar frustradas por não terem recebido de mim aquilo que elas esperavam. E que muitas vezes eu podia ter dado sem grandes esforços. Então, pensa num filho de um alto executivo, um presidente de empresa no Brasil, ou de uma diretora regional que cuida de diversos países. Às vezes, eles estão pensando que o que os filhos querem é dinheiro para viajar todo ano, uma casa na praia, um carro do ano, e para conseguir isso não tem outro caminho, é preciso se esforçar muito, trabalhar duro o dia inteiro, né? Mas pode ser que os filhos só queriam a presença deles em algum evento da escola, ou para conversar em casa e absorver o conhecimento dos pais, ou ajuda para lidar com alguma situação difícil, ou só para comemorar junto uma conquista pessoal, né? Aliás, sobre isso, para quem ainda não assistiu, eu recomendo um filme que chama Quarto de Guerra.
Mais para frente eu falo mais detalhadamente desse filme em outras oportunidades, mas vale muito a pena. Enfim, é claro que todo mundo precisa trabalhar e sobreviver. Eu só estou provocando essa reflexão para que a gente possa medir o esforço dedicado para cada área da vida. Para eu não acabar me equivocando, afirmando que eu busco um objetivo, quando na verdade eu estou buscando outro. Eu posso afirmar que eu faço tudo para dar melhores condições para os meus filhos, quando na verdade o foco real é a minha própria carreira, o meu próprio crescimento. E não tem problema nenhum focar na própria carreira. Isso só precisa ser consciente para que quando você conseguir chegar onde você quer, não ter expectativa que os outros não vão conseguir corresponder, né? E também para não deixar que racionalmente eu dê prioridade para algumas coisas quando na prática estou dando para outras coisas. Essa reflexão ela é muito importante de ser feita porque a vida tem prazo para acabar, né? Mas enquanto esse prazo não acaba, sempre é tempo de corrigir a rota. Uma vez eu vi uma frase que diz que nenhum caminho é sem saída para quem sabe olhar para trás. Enfim, foi só um parêntese. Próxima mensagem. Assim como dormir é possível, despertar é inevitável. E isso corresponde a dizer que, por mais que você possa experienciar a ilusão da separação por um longo período, em algum momento do eterno agora, você irá se tornar consciente da sua divindade. E é por isso que o despertar acontece à medida que você dá vazão ao amor incondicional, você dá vazão aos pensamentos, sentimentos e ações vão... me desculpa, eu li errado aqui, ó. E é por isso que o despertar acontece à medida que você dá vazão ao amor incondicional, à medida que seus pensamentos, sentimentos e ações vão se alinhando com o melhor para o todo. Bom, uma coisa é fato, nós estamos fadados à evolução. E como se diz por aí, podemos evoluir pelo amor ou pela dor, né? Por que isso é tão verdade assim? Porque, em outras palavras, tudo vai, em algum momento, sair do inconsciente e vai vir para o consciente, como diria o Ho Oponopono. Pode variar o tempo para que isso aconteça, ou a forma, mas que vai acontecer, vai. Por isso que a gente está fadado à evolução. Falando a expressão pelo amor ou pela dor, fica meio abstrato, pode parecer fantasioso ou piegas para alguns, mas é verdade, é exatamente assim. Eu posso colocar em outras palavras para parecer mais pragmático, como vamos evoluir pelo autoconhecimento voluntariamente desenvolvido ou pelo incômodo gerado nas minhas interações com as pessoas dos meios em que vivo. Veja, lembra que eu falei que durante toda sua existência, as pessoas ficam dizendo quem você é ou quem você deveria ser e que isso pode gerar uma autoimagem distorcida? Ou uma criação artificial de mim mesmo, né? A famosa máscara. Então, eu vou trazer 2 exemplos de fases diferentes da vida relacionado a isso. Pensa numa sala de aula da Faculdade de Engenharia da USP. Lá estão reunidas várias pessoas muito inteligentes, que em geral sempre foram os melhores alunos da sala quando estavam no colégio. Então, vejamos o feedback da vida nesse caso. Supondo que eu seja um deles, né? Em um primeiro momento, eu sou o melhor aluno da sala. E o meu feedback vem da nota da prova. Tirei 10, então eu sou 10. Num segundo momento, eu estou numa sala onde todos foram, respectivamente, os melhores alunos das suas salas no colégio. Então, se antes eu era o melhor aluno da minha sala e agora que eu estou na faculdade todo mundo era o melhor aluno, então agora quem é o melhor aluno? E pior, antes era fácil tirar 10, agora para tirar 5 é na raça. E pior, se antes eu me considerava 10 pela nota da prova, no mercado de trabalho vão me exigir um monte de competências que nunca esteve na prova e eu nem sei qual é a minha nota em algo que eu nem sabia que existia. E pior, o mercado de trabalho
pode ser muito mais competitivo e desleal do que a faculdade. Então pode ser que, mesmo eu sendo nota 10 em alguma competência técnica, o meu chefe diga que eu sou 5, porque ele pode ter medo de eu tomar o lugar dele. Eita, muda bastante. Então, nesse caso, eu vou evoluir, porque eu percebi tudo isso sozinho ou de tanto tropeçar. Outro exemplo, eu trabalho a vida inteira na mesma empresa e convivo com bajuladores que dizem que eu sou ótimo em tudo. Aí eu passo a me achar especial, superior aos meus pares. E eu acho isso com base no que dizem, não com base na minha real capacidade de execução e qualidade de entrega. De repente aparece uma oportunidade extraordinária e eu acabo mudando de emprego. E aí eu chego na nova empresa, onde eu não sou ninguém. Eu estou começando a construir a minha história do zero e as pessoas vão me avaliar pelo que eu entrego. Se eu não entregar a qualidade esperada para o meu trabalho, eu vou começar a receber feedbacks negativos com pontos de melhoria a serem alcançados. Então, num primeiro momento eu sou especial e na segunda empresa eu sou aquém do que deveria. E às vezes eu ainda ouço expressões doloridas como: no seu nível de carreira você já deveria saber disso. E ante de tudo isso, qual que pode ser a minha primeira reação? Estão me perseguindo, vou mudar de empresa. E depois de mudar 10 vezes de empresa ouvindo as mesmas coisas, eu vou entender de forma bem dolorida de que quem tem que mudar sou eu. E eu só não percebi porque acreditei nas palavras de quem não foi sincero comigo ou na própria fantasia que eu criei de mim mesmo independente dos outros, ao invés de promover o autoconhecimento, o meu autoconhecimento e saber quem eu sou independente do que dizem que eu sou. Isso vale tanto positivamente quanto negativamente. Porque pode ser que eu faça um trabalho excelente e digam que é péssimo só para eu continuar aceitando condições que eu não deveria aceitar mais. Isso também vai ser dolorido, mas quando você entender e perceber tudo isso, vai ser libertador. Você e eu, todos nós. Próxima mensagem. Se existe a verdadeira autorresponsabilidade, então não existe culpa. Você só irá realmente compreender que é o responsável pela realidade que cria quando se enxergar cocriando a própria realidade. E quando isso acontece, quando você se torna consciente de quem é você, está cocriando uma realidade desalinhada com o amor incondicional. Quando você tem essa clareza, o resultado é a mais pura gratidão, Então, eu vou ler de novo aqui porque eu acho que não ficou clara, acho que eu dei uma entonação errada. Vamos novamente, por favor, perdoem aqui a falha. Se existe a verdadeira autorresponsabilidade, então não existe culpa. Você só irá realmente compreender que é o responsável pela realidade que cria quando se enxergar cocriando a própria realidade. E quando isso acontece? Quando você se torna consciente de quem em você está cocriando uma realidade desalinhada com o amor incondicional. Quando você tem essa clareza, toda a culpa é transmutada na mais pura gratidão. Agora sim. Aqui eu vou trazer novamente o Ho Oponopono, que fala que a gente precisa entender muito bem a diferença entre culpa e responsabilidade. Que a gente deveria, na verdade, eliminar a palavra culpa do nosso dicionário e colocar a responsabilidade no lugar. Vamos dar algum exemplo para ficar mais fácil. Qual é a diferença de alguém chegar para mim e falar: Caio, esse copo de água está aqui em cima da mesa, não era para estar aqui e a culpa é sua? Qual é a diferença dessa situação para a seguinte situação? Caio, esse copo de água está aqui na mesa, não era para estar aqui e a responsabilidade é sua. Qual é a diferença? Que nessa segunda, praticamente, quando a pessoa fala responsabilidade é sua, eu quase que já levanto para tirar o copo de lá. Ou seja, a culpa ela é um conceito passivo e morto que só serve para fazer eu me sentir mal. Enquanto a responsabilidade é um conceito ativo que nos faz evoluir. O mesmo vale quando você comprou alguma coisa, algum produto em uma loja que veio quebrado, você tenta devolver, chega lá, o vendedor não está querendo te atender, não está querendo fazer a troca. Aí você fala assim: tá bom, então cadê o gerente? Me chama aí, por favor, o responsável pelo estabelecimento. Por que a gente chama o responsável?
Porque do responsável eu espero uma atitude, do culpado eu não espero nada, né? Então, quando eu entendo que eu não sou culpado, mas eu sou responsável pela realidade que eu crio para minha vida, eu não sou mais impotente perante nada. E aí sim, eu sinto gratidão pelo poder de realização que eu descobri que eu tinha e não sabia. Por hoje é isso. Espero que tenham todos uma próxima semana de propósito, com muito autoconhecimento, autorresponsabilidade, felicidade e paz interior. Grande abraço, fiquem com Deus.